Nem sempre os sinais do que está por vir aparecem de forma clara. Às vezes, eles surgem nas entrelinhas, nos gestos mais simples, ou até mesmo no desenho de uma criança. Em meio ao turbilhão causado pela separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, um detalhe comovente veio à tona e tem emocionado o público. Um desenho feito por Maria Alice dias antes do anúncio oficial. O que parecia uma atividade comum na escola se revelou, na verdade, um retrato silencioso de algo muito maior. Um prenúncio? Um desabafo? Ou será que Maria Alice possui uma sensibilidade além da compreensão? Hoje, vamos mergulhar nessa história surpreendente e profundamente tocante, que conecta o fim de um casamento à pureza do olhar infantil. Um relato que vai além das redes sociais e que mostra como, mesmo em silêncio, uma criança pode revelar o que está prestes a acontecer. Prepare-se para acompanhar cada detalhe dessa revelação sobrenatural e simbólica, que fez até mesmo Virgínia se emocionar ao ponto de não conseguir conter as lágrimas. Vamos voltar no tempo. Mais precisamente, alguns dias antes da explosão da notícia da separação de Virgínia e Zé Felipe. Naquela semana, tudo parecia normal na rotina da pequena Maria Alice. Escola, atividades, brincadeiras, vídeos curtos com a mãe. Nada indicava que algo mais profundo estivesse em curso. Pelo menos para nós, que assistíamos tudo pelas redes sociais. Mas foi numa manhã de segunda-feira na escola que tudo começou a se revelar. A professora de Maria Alice havia proposto uma atividade aparentemente inocente. Desenhe a sua família. Algo comum para crianças da idade dela. Um exercício de afeto, conexão e imaginação. Enquanto os colegas desenhavam casinhas coloridas, pais de mãos dadas, cachorros felizes e irmãos sorridentes, Maria Alice entregou algo completamente diferente. O papel estava dividido em duas metades. De um lado, estavam ela e a mãe, desenhadas com lápis de cor rosa e lilás, abraçadas, com corações ao redor. Do outro lado, isolado, havia a figura do pai, Zé Felipe, com o rosto triste, cercado por nuvens cinzas. Entre eles, uma linha preta bem grossa dividia o papel ao meio. E no canto inferior, uma pequena lágrima desenhada em azul. A professora, ao ver o desenho, se sentiu desconfortável. Era evidente que havia ali uma mensagem não verbalizada, um sentimento que escapava da compreensão infantil comum. Ela então chamou a coordenadora da escola, que também ficou impactada com o que viu. Mas ao perguntarem para Maria Alice o que significava o desenho, a resposta foi ainda mais surpreendente. Ela disse com uma calma quase assustadora: "É que papai vai embora logo. Ele vai ficar triste, mas vai ser melhor para todo mundo." Essa frase, dita por uma criança de apenas 4 anos, congelou a sala. As educadoras não sabiam como reagir. A princípio, imaginaram que poderia ser fruto de uma conversa escutada, de alguma briga presenciada, ou apenas imaginação infantil. Mesmo assim, decidiram relatar à família. No mesmo dia, Virgínia foi chamada à escola. Ao ver o desenho, ela ficou visivelmente abalada. Não disse nada por alguns segundos. Apenas olhou fixamente para o papel, depois para os olhos da filha. Tentou sorrir, mas era nítido o desconforto. A mãe agradeceu à escola pela sensibilidade e levou o desenho com ela. Naquele momento, o público ainda não sabia, mas algo muito sério já estava acontecendo nos bastidores. A relação de Zé Felipe e Virgínia passava por uma crise silenciosa, daquelas que os sorrisos em público não conseguem mais esconder. Conversas sérias, distanciamentos, decisões difíceis sendo tomadas entre 4 paredes. E no meio disso tudo, Maria Alice, observadora, sensível, estava captando cada detalhe. Não com os olhos, mas com o coração. 3 dias depois, o Brasil acordou com a notícia oficial. Virgínia e Zé Felipe estavam se separando. A nota divulgada pelas redes sociais foi respeitosa, direta,
e falava sobre amor, respeito e cuidado com os filhos. Mas o impacto foi imediato. Milhões de seguidores chocados, mídia em alerta, teorias surgindo. E foi então que o desenho de Maria Alice, guardado até então com discrição, voltou à tona. Segundo fontes próximas, após o anúncio da separação, Virgínia não conseguiu parar de olhar para o desenho da filha. Ela teria dito a amigos íntimos. Ela sabia. De alguma forma, a Maria sentia. Ela viu isso antes de todo mundo. Essa revelação caiu como uma bomba emocional, especialmente entre os fãs da família, que sempre viram Maria Alice como uma criança iluminada, cheia de doçura e percepção, além da idade. Mas a história não para por aí. Nos dias seguintes, Maria Alice começou a fazer perguntas cada vez mais profundas. Queria saber se o pai ainda a amava, se a mãe ficaria triste para sempre, e se ela tinha feito algo errado. Em uma noite, segundo relatos, Virgínia encontrou a filha abraçada ao desenho e ouviu dela uma frase que partiu seu coração. Eu tentei juntar vocês no desenho, mas meu lápis não deixava. Essa frase, carregada de inocência e dor, fez Virgínia chorar copiosamente. Era como se a própria filha tivesse tentando, de forma simbólica, remendar o que estava se partindo. Mas o destino já estava traçado. Especialistas em comportamento infantil comentaram o caso. Alguns disseram que é comum crianças expressarem sentimentos através da arte, mas outros foram além. Apontaram que Maria Alice demonstrou uma espécie de intuição rara, uma percepção emocional que muitas vezes os adultos perdem com o tempo. Outros chegaram a sugerir uma sensibilidade espiritual, como se a criança fosse capaz de sentir energias, movimentos e emoções que ainda não foram verbalizadas. O que esse episódio nos ensina? Talvez que precisamos escutar mais as crianças, observar o que não é dito. Perceber que o mundo infantil, embora lúdico, está profundamente conectado às realidades emocionais ao redor. Maria Alice não causou a separação, mas ela, como um pequeno oráculo de amor, captou aquilo que muitos adultos tentaram esconder. Hoje, o desenho da separação é guardado como símbolo de um momento difícil, mas também como um lembrete da força e da sensibilidade de uma criança que, mesmo sem entender tudo, sentia tudo. Virgínia segue forte, Zé Felipe mantém o carinho com os filhos, e Maria Alice continua desenhando. Agora, segundo a mãe, seus desenhos estão mais coloridos, com flores, borboletas e corações. Talvez sinal de que o pior já passou. Ou talvez de que seu coraçãozinho está cicatrizando aos poucos. E você? Já prestou atenção no que as crianças estão tentando dizer através do silêncio, no que os pequenos gestos revelam? O desenho de Maria Alice foi um grito silencioso, um aviso doce, mas profundo, de que o amor muda, as famílias se transformam, mas a sensibilidade, essa nunca mente.